Olá você! Então, promessa é dívida. Eu prometi no último vídeo que eu iria continuar analisando uns aspectos da Suzano. Então a conclusão que a gente chegou no último vídeo foi que a empresa ela estava consumindo muito caixa com investimentos. E aí a ideia agora é entender quem é que está financiando esses investimentos. Então um ponto que a gente pode analisar é a visão do acionista, que é a evolução do patrimônio líquido, mas mais importante do que isso, que eu vou começar por aí, que é a análise do endividamento da empresa. O que cabe ressaltar é que esses números que a gente vai ver, eles estão poluídos por conta da tal da variação cambial. Por mais que a empresa ela tenha receita em dólares, que dá um hedge natural para os seus financiamentos em dólar, à medida que os resultados são publicados, a variação cambial impacta na atualização das dívidas. Então a minha expectativa, agora antes de abrir os gráficos, é perceber uma volatilidade desses componentes e a minha percepção que o motivo dessa volatilidade está diretamente relacionado às características da companhia. O caminho que eu vou seguir vai ser aqui, ó. Então eu estou aqui sempre, gente, 98% das minhas análises, eu parto da lâmina. Naturalmente, à medida que a nossa trilha for avançando, nós vamos abordando outros aspectos. Mas, se eu já cumpri a missão de te deixar completamente à vontade para olhar para uma lâmina do Trademap e falar eu estou feliz, já considero que a minha missão foi cumprida. Então eu estou aqui, ó, eu vou em Veja Mais, logo no começo, para acessar um quadradinho muito bacana que é o raio-x. Então aqui eu tenho o raio-x da empresa, com os dados que eu vou utilizar. Tenho também a visão dos acionistas, olha que a pessoal Pfeffer lá, família Pfeffer é dona da Suzano. Aí eu tenho aqui os membros executivos e do conselho também. E os principais fundos de investimento que possuem posição relevante na empresa. Fica o convite, destrincha esse negócio. É muito legal, por exemplo, só um comentário aqui. Quando eu olho a parte de fundos, como eu conheço alguns gestores, eu consigo perceber o tipo de gestor que está comprando aquele ativo. O que eu faço com essa informação? Eu consigo, por exemplo, entender com base nos institucionais que o mercado tem um pouco desse comportamento. Agora, a pessoa física também está bem ativa, isso acaba ficando um pouco mais difícil de interpretar. Mas só quis dar uma dica aí para você se familiarizando com os dados disponibilizados. Vou focar em alguns indicadores específicos. Então, o primeiro é a dívida bruta, que é a dívida da empresa mesmo, o que ela tem contratado com credores. Antes de abrir, minha expectativa é que essa dívida explodiu. Posso estar errado. É isso que eu acho legal, de gravar uma coisa assim que para a gente chegar a essa conclusão juntos. Então, dívida bruta, cliquei nela, olha só, olha aqui até o final do... É lógico que isso tem outras questões envolvidas, mas só para a gente entender. Até o 31/3/18, a dívida dela era de 12 bi e a dívida atual está em 75 bi. Lógico, se você pegar a trajetória do dólar nesses últimos anos, nós podemos acreditar que uma parte desse volume em reais é devido a comportamento de variação cambial. Porém, entretanto, como nós verificamos no outro vídeo que houve uma explosão de captação de recursos de 20 bi em 2018, nos dá uma dica que parte dessa explosão aqui foi dinheiro novo captado para tocar os projetos que ela está fazendo. Então, primeiro checkpoint aqui. Pela análise do endividamento, eu consegui validar a minha tese de que aquele FCF, aquela entrada de financiamento do outro vídeo, veio de credor. Agora, nós temos que pôr mais um aspecto na análise do endividamento. Se a empresa capta dinheiro e não gasta, ela vai ter um incremento de dívida numa ponta e um incremento de caixa na outra ponta. O resultado líquido é neutro. Então, por isso que o mercado gosta muito de examinar um indicador primo irmão da dívida bruta, que é a dívida líquida.
No caso da dívida líquida, nós tiramos da dívida bruta as disponibilidades. Então, vou vir aqui de novo, né? Acabei fechando, mas tudo bem. Agora eu estou em dívida líquida. O que nós estamos vendo? A partir do 19, do 19 a gente teve uma explosão da dívida. A dívida passou de 10 para 57. Lembrando que no final do 18 teve um incremento de 20, então eu posso aumentar. Então vamos pegar uma conta aqui. 57 menos 10, 47. Menos 20 que foi captado, 27. Então nós temos aí dois componentes. Uma parte captação de novas dívidas, a outra parte já capturando a explosão do dólar. Nessa visão preliminar, a dívida líquida, a visão da dívida líquida, ela corrobora com a visão que nós tínhamos na dívida bruta. Houve realmente um incremento brutal do endividamento da companhia. Dito isso, agora a gente tem que entender o seguinte, espera um pouquinho. Se eu tirei o caixa da dívida, eu vou ter que gerar novos caixas para poder quitar esses débitos. Então o mercado utiliza para essa análise um outro indicador, que vai ficar aqui embaixo, que é justamente a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, o que aconteceu? Olha que doido, ó. Aqui eu tive uma explosão substancial de dívida líquida sobre EBITDA. Passou de 1,5 para 9,45. Então, no ápice desse indicador, eu demoraria 9,4 anos gerando o atual EBITDA para conseguir pagar a minha dívida líquida. Então, normalmente, empresas como as empresas de celulose, elas primeiro investem, passam um tempo desenvolvendo o projeto e aí eles começam a colher. Começam a colher o quê? Colher EBITDA. Na hora que esse projeto começa a gerar EBITDA, reduz esse indicador. Então, se a gente olhar do 30 do 9 do 19, 9,2. Caiu para o 30 do 12 do 19 para 5,08. E agora está na faixa de, já temos o segundo trimestre nessa faixa. Então eu posso avaliar a tese de que a geração de EBITDA da empresa explodiu, reduzindo esse indicador de endividamento. Então hoje está mais fácil para a empresa conseguir quitar essa dívida por conta da ativação de projetos quando comparado a 2018. Podemos, inclusive, utilizar o próprio raio-x para fazer essa avaliação. Vamos olhar se o EBITDA explodiu. Já que estamos aqui, ó, aconteceu isso. Ó. A explosão do EBITDA nos deu o impacto necessário para reduzir o indicador de dívida líquida EBITDA. Então, eu posso dizer o seguinte, essa foi a fase de investimento da empresa e agora já iniciamos a fase de colheita em novas gerações de caixa. E por último, que eu acho que vale a pena a gente fazer na nossa análise de endividamento, é justamente o seguinte, eu pegar aqui o indicador que se chama dívida líquida sobre patrimônio líquido. Agora eu estou olhando o seguinte, a relação de participações. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o último TRI do 19 para não contaminar nossa amostra, que eu não sei te explicar o que aconteceu no primeiro TRI do 20. Então quando eu estava em 300% ou 3 vezes, fica a critério do freguês, quer dizer o seguinte, que no 31 do 12 do 19 eu tinha para cada real alocado por acionista, R$3 alocados por credores. A alavancagem da empresa era uma alavancagem invejável. Agora, se a gente vai para o primeiro TRI do 20, esse negócio vai para 1.400 vezes. Então, nós temos que entender o quê? Provavelmente aconteceu algum evento com o patrimônio líquido, que vamos ver isso agora também para arrematar. Então, vamos lá. O que eu fiz? Primeiro, eu analisei o tamanho da dívida como um todo. Segundo, eu analisei a dívida descontando o caixa, que é a capacidade de pré-pagamento da empresa, para entender o grau de alavancagem líquido dela. Depois, eu comparei isso com a geração de caixa operacional, para ver se está ficando menos ou mais confortável para a empresa quitar essa dívida. E por último, eu medi essa relação entre dinheiro de reais de credores e reais de acionistas. Com isso, nós podemos ir para a fase
final da nossa análise, que é verificar justamente o comportamento no patrimônio líquido, que é a visão do dinheiro do acionista na empresa. Então eu voltei aqui, eu tenho então o patrimônio líquido. Olha o que aconteceu, o patrimônio líquido do primeiro TRI do 20 implodiu. Por conta de quê? Prejuízo. Vamos olhar se é isso mesmo? Vamos olhar os prejuízos reportados? Aqui, depreciação, lucro líquido. Olha aqui, ó o tamanho do preju. Certamente, boa parte desse preju não tem efeito caixa. Foi atualização monetária. Mas isso impactou tanto no lucro líquido da empresa, por conseguinte, explodiu o nível de alavancagem da companhia. Então, concluindo nossa missão, nós vimos o seguinte, que por conta do comportamento do patrimônio líquido, podemos assumir que essas captações de recursos vistas no último vídeo foram financiadas por credores. Isso levou a uma explosão do endividamento da empresa no primeiro momento, mas que está começando a ser contornado pela explosão do EBITDA. Mas por conta de questões financeiras, o lucro líquido ainda está deixando muito a desejar na companhia. No próximo vídeo, olhar um pouquinho mais sobre os comportamentos dos indicadores de preço da empresa. A gente consegue fechar um pouquinho mais essa visão da Suzano. Legal? Então é isso aí. Espero que você tenha adquirido valor nesse conteúdo. Se sim, não deixe de dar o seu like, faça o seu comentário, dê uma dica, fale a verdade aqui com a gente. E porque nosso objetivo aqui é montar uma playlist que lhe atenda na sua capacidade de tanto de evoluir na análise fundamentalista e utilizar a plataforma Trademap para otimizar o resultado das suas análises. Bacana? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do Prof. Giacomo.